Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita da Consolação. Falaremos hoje do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sobre alqueire. O tema de hoje chama-se Não são os que gostam de saúde que precisam de médico, correspondentes aos itens 11 e 12 desse capítulo 24. Vamos fazer a nossa prece, vamos procurar elevar os pensamentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus, e vamos agradecer pela nossa reencarnação, agradecendo por todas as oportunidades que temos, que já tivemos e que ainda teremos de desenvolvimento do nosso espírito, agradecendo todo o amor, todo o carinho, todo o amparo, toda a sustentação, a proteção dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, e agradecendo também ao Mestre Jesus pelos seus ensinos. E que esse momento seja um momento de paz, de amor, de luz, de reflexão para todos nós. Graças a Deus. Esse tema de hoje, ele é fundamentado na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12, em que Jesus nos diz: Estando Jesus à mesa em casa desse homem Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez os fariseus, notando, disseram aos seus discípulos: Como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. O Kardec, ele vai explicar no item 12 essa passagem do Evangelho de Mateus. Mas é muito importante a gente entender, o contexto de tudo isso. Que Jesus está na mesa, na casa de Mateus, e Mateus foi um publicano. E os publicanos eram tidos como pessoas de má vida, porque eles eram coletores de impostos e nem sempre coletavam da maneira correta, da maneira lícita. E às vezes eles cobravam a mais das pessoas e acabavam enriquecendo ilicitamente. Então, quando Jesus fala para todos nós que os sãos não precisam de médicos, os publicanos e aquelas pessoas consideradas como de má vida eram, na verdade, os doentes da alma. Por isso que Jesus os acolhe, reconhecendo neles os reais necessitados de amparo e de consolações. Chama os pecadores, concitando-os para promoverem sua reabilitação moral pela observância dos ensinos do Evangelho. Jesus demonstrou não só infinita compaixão pelos infelizes, que são os que erram, mas também por aqueles que demonstram um incomensurável sentimento de tolerância. Jesus é o médico das almas que jamais recusa atender a qualquer paciente e vai sempre nos auxiliar na cura das nossas enfermidades morais, porque todos nós somos doentes. E desde que é importante que a gente seja também, faça o papel do bom paciente. Então é muito importante que a gente busque ajuda com Jesus e a gente faça sempre a nossa parte, aceitando os seus remédios, que nada mais são representados que pela vivência do Evangelho. Então, os sãos são aqueles que estão bem, e são representados pelos orgulhosos que julgam nada precisar, que se consideram perfeitos, que entendem que não precisam de Jesus e por isso não procuram. Então também Jesus mostra nessa passagem que ele abraça todos que querem ouvi-lo. Vai desde da pessoa de má vida, do publicano, dos pecadores que eles falavam naquela época, e Jesus recebe a todos, recebe todos aqueles que querem ouvi-lo. Então, também é muito importante a gente entender que entre os publicanos existiam pessoas estimáveis, que apesar da profissão deles, eles eram vistos com desprezo. E Jesus reconhecia neles as verdadeiras intenções. Então essa passagem mostra também a necessidade de praticarmos a caridade com quem quer que seja, até com os nossos desafetos, com a prática do perdão do coração sempre. E muito importante também a gente entender que aqueles que estão sofrendo são sempre aqueles que estão mais abertos aos ensinos do Cristo. Porque a dor faz com que o nosso coração fique mais maleável. E a gente procure sempre os ensinos de Jesus
para buscarmos o nosso equilíbrio. Só que o orgulho, né, como no caso dos fariseus, dos doutores da lei, impede da gente aceitar que somos doentes da alma. E aí a gente acaba fugindo do remédio, né? A gente acaba fugindo, não quer saber de ensinos do evangelho, a gente não, né? A gente acaba fugindo de tudo isso. É porque é aquela coisa, né? Quem acredita que não está doente não procura o médico de forma alguma porque não sente ou não vê necessidade, né? E o Kardec, ele vai relacionar, né, no item 12, essa passagem dessa questão dos sãos, né, e dos doentes com a mediunidade, né? Vale lembrar que todos nós somos médiuns, a mediunidade é uma faculdade orgânica, né? Está em todas as classes sociais, todos os lugares do planeta, né? Por quê? Porque a luz precisa chegar a todos. E pela mediunidade, a luz da candeia deve estar sob o alqueire, né? Como Kardec afirma no primeiro parágrafo do item 12, às vezes nós questionamos porque pessoas menos indignas têm uma mediunidade fantástica, né, que acabam utilizando de forma errada, né? Nós achamos que a mediunidade deve ser atributo apenas de pessoas boas, mas vale a pena lembrar que ela independe das qualidades morais do médium, das pessoas, né? Então, a mediunidade, Deus nos dá a mediunidade para ser um instrumento de auxílio para a nossa evolução. Por isso que é muito importante a gente saber utilizar, né? Então, a mediunidade acaba sendo um remédio para todos nós, uma oportunidade, né, da gente, uma oportunidade de serviço, né, de aprimoramento, de resgate, através de atos de amparo, de amor, de auxílio ao próximo, né? Então, a mediunidade é dada aos retos para fortalecer sempre no caminho do bem e também aos viciosos para os corrigir, né? São justamente os viciosos e os doentes que precisam do remédio, que precisam de médico, né? Então, a mediunidade acaba sendo um grande remédio para todos nós e através da mediunidade nós poderemos nos corrigirmos, né? Procurando sempre também fazer a nossa reforma íntima, mudar a nossa conduta moral para termos uma sintonia com os bons espíritos. Por isso, como Kardec afirma no último parágrafo, o bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Logo fica claro a importância de estudarmos, cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes também e do nosso lado moral, sempre com muita disciplina e com dedicação, né? Então, assim como Jesus deu aos publicanos a chance de transformação, oferecendo o conhecimento espiritual para que modificassem as suas atitudes e o seguissem, Deus nos dá a mediunidade como forma de curar as nossas enfermidades morais, de refazer os nossos erros do passado, caminhar junto a Jesus, progredindo moralmente, seguindo as orientações sempre do Evangelho. Então, trabalhar de forma voluntária no centro espírita ou em qualquer entidade filantrópica é um grande remédio para a alma, né? Porque aprenderemos a fazer o bem pelo próprio bem. Vamos fazer as nossas vibrações? Vamos todos nós vibrarmos muito amor, muita paz, muita saúde, muita harmonia, muita luz e muita proteção aos nossos lares e a todos os nossos amigos e familiares reencarnados e também desencarnados, vibrando também muito amor, muita paz, força, coragem, esperança, saúde, proteção, amor e harmonia a todos os irmãos que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios, também vibrando paciência, esperança, força a todos os parentes, as pessoas que ali estão, vibrando também pelos nomes que estão na caixinha de vibrações do Centro Espírita da Consolação, vibrando pelos nomes que chegam pelo WhatsApp do SEC também. Vamos todos nós vibrarmos saúde, força, esperança, paz, amor, equilíbrio a todos esses irmãos. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. Vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre pelas oportunidades de conhecer
as palavras do Evangelho, agradecendo muito ao Mestre Jesus, a todos os irmãos do plano espiritual e ao Pai Celestial que estão sempre nos amparando, nos ajudando nessa caminhada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus.